Olá, sejam bem-vindos ao TV Infância, o programa que dá voz à criança, discutindo os temas nas áreas da educação, da saúde e da cultura. E o nosso tema de hoje é um tema mais do que especial. Nós vamos falar de jogos cooperativos. Jogos cooperativos jogando em busca da paz. Um tema mais do que especial nesses tempos que estamos vivendo agora, nesse contexto social, histórico, político tão importante para a nossa nação. E para falar disso, nós temos aqui um super especialista, que é o Cristiano Santos. O Cristiano, ele é licenciado em Educação Física, especialista em Educação Física Escolar pela FMU, pós-graduado em Psicopedagogia, também é autor de livros sobre jogos e brincadeiras, entre eles um livro mais do que especial, que tem tudo a ver com o nosso tema também, que chama-se Jogos Cooperativos, Contemplando a Sociedade do Século XXI. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E é também professor de Educação Física no Colégio Magno, Mágico de Oz, e diretor da página Brincadeiras e Jogos da Associação Brasileira de Recreadores. Então, Cristiano, muito obrigada por ter aceito o convite aqui do TV Infância. É uma honra ter você conosco. Muito obrigado, eu agradeço demais o convite. Falar sobre a infância é algo que sempre mexe muito com a gente, que trabalha todo dia diretamente ligado à infância. E trazer as reflexões sobre o jogo cooperativo, para mim também é de extrema importância, porque hoje a gente está vivendo agora esse Ano Internacional da Moderação, que a Unesco traz para a gente também, e são temas que são necessários serem discutidos hoje, não só na educação, mas em roda de conversa de amigos, de família. Precisamos falar sobre a necessidade que temos de cooperar, de estar com o outro, num ambiente sempre muito saudável. E é isso. Excelente, muito bom. E para a gente começar esse bate-papo aqui mais do que especial, com esse tema lindo, né? Jogos cooperativos, jogando em busca da paz. Vamos entender primeiro, Cristiano, o que são jogos cooperativos? O jogo cooperativo, ele traz em seu formato a ideia de estar com o outro com um objetivo comum. Então, não se joga para vencer o outro, mas para partilhar o resultado final, que é essa comemoração. Olha a importância de comemorar com o outro. Sim. E não se divertir em cima da derrota do outro. Perfeito, muito legal essa ideia, né, do comum, daquilo que é comum, de Aquilo que é partilha, comum, né? E partilhar felicidade, partilhar a comemoração é bom demais, é excelente, muito bom. Agora, Cristiano, como que esses jogos cooperativos, como eles influenciam diretamente na vida das crianças? Essa pergunta é maravilhosa, né? Porque, e é uma questão que sempre aparece. As pessoas falam, mas por que brincar com os jogos cooperativos? E se isso de fato tem alguma função, né, para além da escola, inclusive, que essa é a nossa busca. A gente tem feito várias pesquisas, eu tenho um grupo de estudos que se chama Lab Brincar, pela página Brincadeiras e Jogos, ao lado do Thiago Aquino passou aqui mais uma galera aí que está com a gente, e a gente tem aplicado muitos jogos cooperativos e pegando o que acontece durante o período que a gente trabalha em prol desses jogos. Então pegamos lá um grupo de 5 a 9 anos que foram inseridos dentro da proposta de jogos cooperativos. E a gente foi percebendo que no decorrer do tempo de aplicação dos jogos, foram acontecendo mudanças significativas na forma de estar com o outro. Então, nesse relacionamento social, dentro desse ambiente formal de educação, e isso acabou saindo da escola e alcançando a casa. Como que a gente teve esse feedback? Com a resposta por intermédio de perguntas e respostas enviadas aos pais, e com as reuniões pedagógicas, onde eu vi os pais falando como foi importante o jogo para a vida dessa pessoa, dessa criança que estava inserida nesse brincar cooperativo. Sim, e essa ideia de perguntar para os pais, de ouvir as pessoas, as crianças, e discutir sobre isso, então vocês fizeram uma pesquisa importante. Isso. Vocês se basearam para falar desse tema, para discutir essa ideia e expandir isso da escola para a família, para a sociedade. A escola ela tem essa função, né? A escola não pode ficar guardada entre os muros da escola, né? Sim. Ela tem que sair, ela tem que invadir de fato essa comunidade, né? Porque essa comunidade é quem também faz essa escola.
Sim, Então, olha só, a exatamente. gente utiliza a escola, mapeia a situação dessa localização, onde ela está localizada, e em cima disso a gente começa a construir as nossas ações. E talvez por isso a gente consiga respostas positivas, porque a gente não envolve só o corpo docente, porque a gente entende que todo mundo é educador, Sim. porque essa troca social é o que Exatamente. nos educa. Exatamente, é. Agora, Cristiano, apesar de sabermos que existem milhões de motivos pelos quais as pessoas competem e são competitivas, até muitas vezes por natureza, né, pela própria natureza das relações sociais, por que você acha que somos uma sociedade adulta competitiva? A gente vai até pensar nessa ideia. Muito tempo foi colocada essa ideia de que somos naturalmente competitivos, né? Sim, Só que tudo que a gente aprende é socialmente. sim, exatamente. Então nós vivemos num modelo social que propicia a competição. Quando a gente começa a ter ações que tragam a ideia do partilhar, do estar com o outro, do cooperar, a gente tende a criar um novo modelo social. Sim. E isso é uma responsabilidade social que a escola precisa assumir também. Sim. Então, essa ideia de que nascemos competitivos, a Margarete Meade até fala, nós não nascemos competitivos, nós vamos nos tornando competitivos. É verdade. Porque entendemos que é uma maneira de viver em sociedade, né? Então, a gente olha para o outro não como alguém que pode estar conosco para criar, mas como alguém que eu tenho que estar à frente para poder sobressair. Interessante, porque isso tem tudo a ver com capitalismo, né? Muito a ver com Eu só posso capitalismo. ganhar se alguém perder. Se alguém Essa perder. lógica de que eu só posso ser feliz se o outro for menos, enfim, etc. Então isso é muito... É esse olhar... É difícil essa barreira para a gente vencer. Muito difícil. E a gente vive nisso todo dia. Eu sempre falo muito sobre isso. Para entrar hoje no estacionamento, a gente acaba tendo aí alguém que quer passar na sua frente. Sim. A gente tem hoje, no shopping, parece que a pessoa tem o medo que você compre a calça que ela estava procurando. É isso mesmo. Então ela corta a sua frente, fila. Tudo isso é com essa ideia de que eu tenho que estar na frente do outro. E aí o Ork, ele vai falar que isso acontece a partir da educação. Sim. O Ork, que é autor de Jogos Cooperativos, vai dizer que a escola não ensina a amar a aprendizagem, mas ensina a tirar notas altas. É verdade. E estar na frente do outro. Top 5, top 10, tudo isso que é feito nesse modelo educacional. E isso é uma postura não só nacional. Né? Nós vemos os Estados Unidos, é muito forte o mundo nesse todo, sentido. né? O mundo compete. É verdade. Agora, dentro dessa ideia, né, que a gente tem, de um lado, uma sociedade que nos ensina a sermos competitivos, a estarmos à frente, se você só está bem se você estiver à frente do outro. Diante dessa questão toda, e aí, por outro lado, nós temos autores incríveis, como vários que você citou aí, dizendo que não é bem assim, né, que isso a gente aprendeu, mas que a gente pode reaprender de uma forma diferente, inclusive. Você acha que a escola, ela tem o potencial para mudar isso, para mudar essa ideia que já vem longitudinalmente, assim, sendo postulado e colocado na prática pedagógica, essa ideia de behaviorista, né, de que tem que estar assim, tem que estar daquele jeito, de classificação. A escola consegue, na sua opinião, Cristiano? Eu acho que sem dúvida, né? Eu dialogo muito com vários autores e acredito que se a gente não acreditar no potencial da escola para a mudança social, o que será então da gente enquanto sociedade? Exatamente. Porque cada vez mais cedo a criança passa mais tempo dentro da escola. Sim. Né? Então, hoje, a infância ela é vivida quase que na sua totalidade, no seu grande período dentro da escola. E quando a gente pensa que de 0 a 6 anos a gente começa com essa ideia de formação do indivíduo, é onde a gente precisa atuar com muito mais veemência aí dentro dessa proposta da cooperação. Sim. De passar os princípios e valores que são pregados pelo jogo cooperativo. Sim. Porque a criança não joga de maneira nenhuma para ficar mais inteligente. A criança não joga para conseguir algo. A criança joga porque é uma necessidade. Sim, ela isso precisa brincar. Então, veja bem, quando eu tenho um jogo que ele é potencial, mas eu não tenho ações pós-jogo que façam com que a criança interiorize
aquilo que foi passado, o jogo por si só não faz milagre. Sim. Então é a escola Tem que ter um trazendo a mediador, né? reflexão, é a escola conversando sobre que vai conseguir mostrar um novo caminho. E isso vai refletir na sociedade. Sim. Talvez não a curto prazo, né? Claro, sim. Mas num prazo um pouco mais longo a gente consegue sim ter essa mudança social que esperamos. Sim, sim, com certeza. E pensando nisso, assim, até para que a escola possa, de fato, colocar isso em prática, essa ideia toda, ela precisa estar dentro de um planejamento pedagógico, de uma proposta de jogo cooperativo na escola. Isso precisa estar muito claro dentro da proposta pedagógica e dentro das relações ali. A escola precisa abraçar o jogo pedagógico, o jogo cooperativo, perdão. Sim. A escola precisa abraçar o jogo cooperativo e entender o jogo como uma jogada em busca da paz, literalmente, não é isso, Cristiano? É uma ferramenta pedagógica, né? Sim. O jogo é uma ferramenta pedagógica potencial porque ele cria aquele ambiente lúdico de prazer, né? E aí quando a gente pensa por esse viés, o que acontece hoje é que geralmente o jogo cooperativo ele está dentro de uma parte do projeto. Sim. Mas não é o todo. Então as ações cooperativas não fazem o todo. Ela faz parte de um período. E olha só, quando a gente pensa que em todo jogo a gente consegue ter ação cooperativa, o que a escola devia fazer? Sempre apontar aonde está a cooperação. Exatamente. Quando a gente pensa num jogo de futebol, onde o objetivo comum daquele time é fazer o gol, a gente pode trazer isso de forma potencial. Sim, exatamente. Mas não, a gente caminha no contrário. Tem que ter um que ganha e um que perde, o tempo todo essa relação, né? Essa relação de vencer o outro. Não é nem de ter o outro como um adversário, mas a gente olha como um oponente. Sim. Né? Como alguém que eu preciso derrotar a qualquer custo. E aí é onde a gente acaba errando. Então, se a escola ela traz o jogo cooperativo, a ação cooperativa, dentro de uma proposta pedagógica inserido não só em um momento, mas durante o ciclo, ela caminha sim para essa mudança do olhar que se tem para a prática pedagógica de educar. Sim, sim, com certeza. E para isso, essa ideia também de que os professores precisam refletir muito sobre isso, ter várias possibilidades de formação para entender isso na lógica, porque os próprios professores vêm de uma formação, na maioria das vezes, uma formação dentro dessa lógica de preocupação em classificação, em nota, preocupação com vestibular, com uma série de coisas para a própria família. Então, exige um trabalho cooperativo bem importante para que a escola possa, de fato, fazer o seu trabalho de modo que a escola fale uma linguagem só, a escola toda entenda o que é o jogo cooperativo e como ele pode ser uma ferramenta importante em busca da paz. Agora, só para a gente pensar aqui bem rapidamente, quando a gente fala a ferramenta em busca da paz, Cristiano, os professores precisam ter em mente de que as ações nas quais eles estão trabalhando ali com as crianças e usando o jogo como ferramenta, eles estão buscando isso, buscando essa ideia de paz, de harmonia, de equidade, de cooperar mesmo. Eles precisam ter essa clareza muito grande para que eles consigam trabalhar desse formato, ou eles não necessariamente, eles podem focar isso junto com a aprendizagem. Como que funciona isso na prática? Eu acho que na prática são as rodas de conversa, né? Tanto se fala de roda de conversa que é um momento potencial para trazer situações que acontecem. Então, situações conflituosas que vão surgir durante o jogo, situações que vão acabar fazendo com que o educador, enquanto observador dessa infância, consiga pontuar. Sim. É necessário um entendimento do que é o jogo, do que é a proposta. Então, por que se joga cooperativamente? Se joga para partilhar momentos. Então, assim, a nossa intenção enquanto jogo cooperativo é o brincar com o outro, né? Não brincar contra o outro. A competição é o estar junto. A competição, então, deve terminar, deixar de existir? Não. Só que primeiro se aprende a competir. E aí, para aprender a cooperar, fica muito mais difícil. Se a gente vai na contramão desde a infância, trabalhando a ideia do partilhar, do cooperar, do estar junto,
para depois competir, a gente não vai olhar o outro como oponente, mas Entendi. talvez como adversário. Perfeito, excelente. Até porque o desafio também é importante, né? O desafio, quando a gente pensa, a gente fala hoje da lei da ludicidade, da lei da diversão, competição, fantasia, vertigem e... Competição, fantasia, vertigem e o outro fugiu agora, mas vou lembrar em algum momento. Mas é que essa competição não necessariamente está em competir contra o outro. O que faz um cara que escalou uma montanha querer subir novamente? Nossa, não é? O desafio aí. É o desafio Exatamente, que se tem. É isso mesmo. Então é mostrar isso para a criança, é querer ser melhor do que você era antes, não melhor do que o outro. Perfeito, excelente. É você com você mesmo, né? É você com você mesmo. Esse papo maravilhoso. A gente vai dar um tempinho aqui para um breve intervalo e voltamos já já. Olá, de volta aqui ao TV Infância, com ele, Cristiano Santos, super especialista aqui, falando sobre jogos cooperativos e discutindo como esse jogo cooperativo pode ser uma ferramenta em busca da paz. Essa paz tão necessária, tão importante, que a gente precisa buscá-la incessantemente o tempo todo. E dando continuidade, eu queria que o Cristiano falasse um pouquinho mais, Cris, sobre essa ideia de jogos cooperativos, essa ideia de jogando em busca da paz, como surgiu isso? Me fala um pouco sobre essa questão tão séria e tão importante para nós. Essa preocupação com o competir vem da cultura ocidental, quando o Orlick olha para tudo isso e percebe que existe uma necessidade de trazer propostas diferentes daquilo que a escola colocava. Então a gente vem num modelo muito ligado, principalmente com as práticas esportivas, né, dentro da escola. Esse brincar estava muito ligado ou à ginástica, ou ao esporte, futebol, vôlei, basquete. E aí, a gente sabe que para a criança é uma necessidade de satisfação. Então, assim, é o brincar mesmo. Então, quando ele entende esse cenário e fala, poxa, precisamos fazer algo diferente, começam-se as pesquisas em prol do jogo cooperativo. E começa a ser aplicado, começa a olhar para sociedades que não vivem dentro desse modelo de competição e começa a ser percebido que conseguem viver. E aí fala, por que que nós entendemos então que eu preciso só estar na frente do outro? Por que que eu não posso olhar para o outro? E isso a indústria começa a comprar muito bem, porque para a indústria o estar junto com o outro para chegar no resultado fica muito mais positivo do que um querendo ficar à frente do outro.
Isso Sim. acaba, de alguma maneira, desacelerando o processo de evolução. E aí, a escola, ela é um modelo que segue muito o padrão daquilo que a indústria faz, né? Somos seriados, temos que chegar a algum lugar e somos selecionados para ir para outro lugar, lá no Exatamente. futuro. Então, quando a gente percebe tudo isso, começa a se colocar um modelo que pensa, o que que eu preciso ensinar agora? O que que eu vou ensinar depois? E dentro disso, até as práticas do brincar acontecem do mesmo jeito. Sim. E aí existe essa desvalorização do tempo da criança aí, É isso mesmo. do que ela é agora, tentando passar para ela aquilo que ela tem que ser. Só que esse momento é o agora, Exatamente. né? A criança não quer aprender para o que vai ser, ela tem necessidades latentes agora. Então, quando a gente pensa nessa cultura de paz, faz necessário para o agora, para esse tempo da infância, para esse período onde ela faz as suas relações sociais e onde elas escolhem o que vão ser. Exatamente. Porque a escolha nunca vai ser feita pelo outro, a escolha é sempre pessoal. Estava refletindo aqui há pouco de que eu tinha uma música muito forte na minha infância que era Vamos construir uma ponte em nós, para ligar o seu coração ao meu. E aquilo me tomava, então eu fui criado dentro de um modelo bem cooperativo, inclusive, bem né? cooperativo. E isso era familiar, então a minha família me deu esse aporte de viver de uma maneira cooperativa. Então assim, o que eu escuto, o que eu interiorizo é aquilo que me apresentam. Se me apresentam só possibilidades competitivas, obviamente que eu vou querer ser mais competitivo. Exatamente. Se me apresentam novas possibilidades, e dentro dessa é a cooperação, veja, até uma canção pode te fazer refletir sobre as suas atitudes. Então, eu sempre digo isso, que a gente consiga criar pontes aonde foram feitos muros. Muito bonito, muito legal mesmo, hein? Pontes ao invés de muros, perfeito, excelente. Agora, Cristiano, falando dessa questão dentro da escola, como eu vejo que é uma preocupação sua, é uma preocupação da sociedade também. Você falou do seu lar, da sua família, mas infelizmente a maioria das pessoas não tem uma família assim, não é tão estruturada. A gente vê que hoje em dia cada vez mais essa ideia de família organizada, estruturada, e essa relação com várias outras questões importantes, elas são bem sérias. Então, vamos dizer que a família não tem essa possibilidade de trabalhar cooperativamente o tempo todo. Então, a única chance da criança seria a escola. A escola. Né? Então, a escola seria a segunda oportunidade da criança de ter o privilégio de entender e trabalhar o que é cooperação, o que é fazer uma ponte ao invés de muro. Mas, para isso, precisa de uma postura do professor. E como você acha que deve ser essa postura do professor que trabalha com jogos cooperativos, que entende, que compreende e que atua no sentido de trazer esse jogo para o ambiente escolar, para as relações de ensino e aprendizagem, como uma forma de buscar a paz? Nossa, eu acho que isso é uma das coisas que mais me pega todo dia, essa posição que o educador se coloca, né? Sim. Quando a gente pensa no educador, a gente vai lembrar isso, eu, você, que vivemos muito mais nesse modelo, de alguém em pé, jogando informações ali e você tentando assimilar tudo que você consegue rapidamente. Você sabe que daqui a pouco você vai ter uma prova que você precisa mostrar resultado. Sim. E dentro da proposta cooperativa, a gente vai falar que esse professor educador, ele é um facilitador. E aí a gente coloca ele em 3 posições. Facilitador mediador, que é quando ele propõe situações e media situações. Observador, que é quando ele sai da situação para entender o que está acontecendo e poder atuar em cima disso, refletir. E brincante. E na fase do brincante é onde ele se coloca no mesmo local da criança. É onde ele tem uma troca real com ela. É onde ele entende quem realmente é. Sócrates. Né? É muito mais fácil você conhecer uma pessoa em 1 hora de brincadeira do que... Exatamente, eu amo essa parte dessa frase dele. Em vários momentos de conversa. Então, olha a importância desse brincar. Exatamente. Você citou aí no seu livro, eu até quero falar um pouco dele, Saint-Exupéry, né? É assim que pronuncia? Sim, Exupéry. É Saint-Exupéry. E aí ele tem uma frase que eu gosto muito, é uma pesquisa que fiz um tempo atrás, sobre o sorriso. Então ele diz que o sorriso é a menor distância entre 2 pessoas. É a ponte. Né? E o brincar também é a menor distância entre 2 pessoas. Ele é uma ponte, porque ele cria um encontro, ele cria uma situação de
de querer ficar junto, de querer ficar perto, de querer continuar fazendo aquilo que está fazendo, né? Que é a grande questão mágica do brincar, que não precisa ninguém mandar, obrigar ou qualquer coisa assim. A gente vai pelo prazer de estar ali, pelo prazer de fazer o que a gente está fazendo, não é isso, Cris? O brincar acontece, Sim, né? uhum. A gente, quando vai junto com grupos, sempre existe esses questionamentos, mas o que a gente vai propor? O que a gente vai fazer? E aí a gente não percebe que o brincar, ele simplesmente acontece. Sim. Porque o brincar, ele é um momento. Uhum. O brincar, e aí vou trazer novamente o Oric, que é alguém que eu ando muito do lado, né? O brincar, quando se brinca, se cria, de certa maneira, uma certa sociedade, uma sociedade momentânea, e que pode te formar para, de maneiras variadas. Mas esse brincar de encontro com o outro, ele sempre vai acontecer, porque ele é uma necessidade da infância. E a criança, ela brinca pelo prazer de brincar. É isso mesmo, é o que mantém a brincadeira, é o prazer, né? É o prazer. E isso é mágico, né, Cris? Isso é mágico. E é engraçado porque você citou a criança e hoje em vários países eles estão trabalhando muito com a ideia do brincar para o mais 60, né? Como eles utilizam aí o termo mais 60. Então essa ideia agora desse brincar que ele vai para todas as faixas etárias, porque ele é essencial para o ser humano, não é? Essencial para o ser E humano. em especial e fundamental para a criança, ela precisa de brincar até para viver, para ter saúde, digamos assim, né? E isso é muito sério, né? Muito sério mesmo. A gente tem uma sociedade cada vez mais obesa. Sim, exatamente. Mas de uma infância que não tem mais espaço para brincar, que foi tomado. Então, olha a importância desse brincar até para a construção. Primeiro que, quando a criança brinca, ela aprende. Ela ressignifica o mundo. Ela traz para o brincar aquilo que ela quer aprender. Exatamente, isso mesmo. E, Cris, você escreveu um livro que é Jogos Cooperativos Contemplando a Sociedade do século XXI. Mostra ele pra gente, só como o fundo é verde, talvez ele vai ficar um pouco transparente, mas dá para aparecer. Depois o câmera dá um flash. Esse livro incrível aqui, ó, fala um pouquinho dele, Cris. Qual foi a ideia de você escrever? Por que você escreveu esse livro? O que ele traz de colaboração para a escola, para as famílias e principalmente para a sociedade, como é o tema do livro aqui? O livro, eu tive o prazer de escrever junto com o Thiago Aquino Paçoca, que é meu parceiro literário aí de várias obras, e ele traz essa ideia, ele traz para o educador possibilidades de atuação dentro da proposta cooperativa. A ideia de contemplar a sociedade do século XXI é porque ele passa a olhar uma sociedade que está inserida em uma era tecnológica. Sim. Que conseguiu algo incrível, que era unir quem estava longe. Perfeito. E conseguiu algo maravilhoso, que era afastar quem estava perto. Já pensou? Então, olha só o que aconteceu durante essa era tecnológica. E isso o Manuel Moran traz para a gente, psicólogo da USP, que fala sobre isso. Uniu quem estava longe e afastou quem estava perto. Então, o livro, ele vem de encontro ao educador que trabalha dentro dessa sociedade que hoje se conecta via celular, via smartphone, computador, mas que pouco se encontra, sabe? E como isso diminuiu até os rituais familiares. Sim, com certeza. Esses encontros de famílias diminuíram demais depois dessa era tecnológica, onde a gente não sabe mais quando começa e quando termina o trabalho. É isso mesmo, não tem hora mais. Não tem mais hora. Então o livro, ele vem trazer propostas, ele vem mostrar para o educador que existe sim uma possibilidade e que essa possibilidade está no brincar, né? Então, que é o jogo. Excelente. E para a gente encerrar, Cris, fala uma frase que você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo. Vou trazer uma do Nelson Mandela, eu ia trazer uma minha, mas pensei aqui no Nelson, né? Ninguém nasce odiando ninguém por sua cor de pele, raça ou credo. E se as pessoas são ensinadas a odiar, elas também podem aprender a amar. É isso. Muito obrigado. Chave de ouro aí com essa frase lindíssima. Mais uma vez, Cristiano Santos, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado. Vocês de casa, muito obrigada. E até o próximo TV Infância.